Olá, começa agora mais uma edição do RVC News. E nós começamos vendo como foi a entrega de presentes do Natal Solidário por parte da FUNVIC, a Fundação Universitária Vida Cristã, a muitas crianças de Pindamonhangaba. Olha, para nós é uma alegria muito grande comemorar 6 anos do projeto Natal Solidário. É um projeto que a FUNVIC desenvolveu ao longo desses anos com a finalidade de levar a mensagem verdadeira do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, e um gesto de amor, de carinho, que é dado por vários colaboradores, desde estudantes, professores, colaboradores da comunidade acadêmica da FUNVIC, um gesto de carinho e de amor para com essas crianças. Muitas delas não teriam uma lembrança, um gesto de carinho assim pelas suas dificuldades, mas graças a essa colaboração, a este amor, a esse sentimento voluntário de várias pessoas, de milhares de pessoas, milhares de crianças foram agraciadas. Então para nós é uma realização grande e eu creio que agrada isso não só essas crianças, mas o coração de Deus. Esse é um evento que há 6 anos acontece aqui na nossa zona rural, no bairro Bom Sucesso, trazendo em parceria com a FUNVIC, Simone Braça, diretor Pagliari, que nos beneficia com esses presentes e trazendo nas crianças essa alegria, sendo que muitas delas muito carentes aqui na nossa região e eles ficam muito felizes com essa iniciativa. A missão principal é envolver todos os alunos, os acadêmicos, todos os colaboradores, os diretores da FUNVIC para que eles saiam da sua zona acadêmica e possa ter esse lado humano, mais solidário. O segundo objetivo, lógico, é fazer com que esses presentes cheguem até essas crianças e elas recebam com muito carinho, com muito amor, porque a maioria dessas crianças, chega a 90%, é o único presente que ela vai ter do Natal, são esses presentes da FUNVIC. Estamos entrando num período crítico em relação à dengue. Nos próximos meses, os cuidados devem aumentar para evitar os criadouros do mosquito transmissor da doença. A época mais crítica em que favorece o aparecimento do temido mosquito Aedes aegypti está chegando e todo cuidado é pouco. Nos meses de janeiro, março e outubro, a vigilância epidemiológica intensifica a prevenção, verificando cerca de 2.000 casas. Dessa maneira, o órgão já consegue saber qual é o índice de manifestação do mosquito. E na última pesquisa que nós realizamos em outubro, o nosso índice de infestação do mosquito ficou em 0,1%. Que é considerado baixo risco de epidemia pelo Ministério da Saúde. Estava iniciando o período chuvoso, né? Agora, com esse aumento da temperatura e o início do período chuvoso, é possível que o índice de infestação aumente e, com isso, a população tem que continuar tomando os cuidados, né? Porque o risco da infestação aumentar é grande. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou que algumas cidades de Minas, como Governador Valadares, Mutum, Novo Cruzeiro, Aimorés, estão em situação de risco. Já Poços tem um nível satisfatório da doença. De 2 anos para cá, a população de Poços tem se preocupado mais com essas doenças e cooperado, permitindo que agentes de saúde verifiquem as casas. De acordo com o estudo do IBGE, a expectativa média de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos, 5 meses e 26 dias. Maria do Rosário tem 60 anos e não deixa de se cuidar. Faço exames anualmente e pratico exercício físico de segunda a sexta. A aposentada investe em qualidade de vida para chegar, segundo ela, pelo menos aos 90 anos. Eu acho que está vivendo mais, o que mudou muito é assistência médica, alimentação adequada, prática de exercícios físicos e por aí vai, né? Os cuidados que antigamente não se tinha, né? Antigamente se morria muito cedo, nem sabia do quê. Hábitos como o de Dona Maria do Rosário estão entre os fatores que ajudam a melhorar a condição de vida dos brasileiros e reflete na longevidade. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a expectativa média de vida da nossa população
tem crescido nos últimos anos. Em 2015, chegou a 75 anos, 5 meses e 26 dias. 3 meses e 14 dias a mais em relação a 2014. No ano passado, os homens viviam em média 72 anos. Já as mulheres têm a expectativa de viver quase 7 anos mais e chegar aos 79 anos de idade. Quem nasceu em 1940 esperava viver pouco mais de 45 anos. Em 2015, a expectativa de vida passou para mais de 75 anos, ou seja, hoje o brasileiro vive 30 anos a mais. O curitibano Luiz não liga muito para as estatísticas e espera viver bem mais do que as projeções oficiais. Sempre estou fazendo check-up médico uma vez por ano e tudo, sempre está cuidando. Espero que chegue pelo menos aos 90. E agora vamos falar de economia. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 13,75% ao ano. A reportagem mostra quais as consequências desta decisão para os brasileiros. A decisão foi por unanimidade. Pela segunda vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia. A Selic passou de 14% para 13,75% ao ano. Uma decisão que mexe com a vida de milhões de brasileiros. A taxa Selic é a média de juros que o governo paga quando pega um empréstimo no banco. Quando a Selic aumenta, os bancos preferem emprestar ao governo porque ganham mais. Mas isso diminui a quantidade de dinheiro disponível para emprestar ao consumidor, o que acaba tornando o crédito mais caro. A Selic também influencia outras taxas de juros, como a do cheque especial e a do cartão de crédito. Vamos dar um exemplo. Com a Selic alta, se o consumidor pretende fazer um financiamento para trocar de carro, provavelmente vai pagar uma taxa de juros maior, o que resulta em parcelas mais altas. O Conselho Federal de Economia defende uma queda maior dos juros, aliada a uma inflação menor, para a retomada dos investimentos e geração de empregos. Você tem o incentivo ao consumo, né? A população não está consumindo, entre os motivos, porque o crédito é muito caro. O setor privado não investe porque a contratação de financiamento é cara e, mais do que isso, ele se sente atraído por aplicar em títulos públicos. E, de outro lado, o setor público, né, que praticamente parou de investir, né, porque todo o recurso é direcionado para, uma grande parte do recurso direcionado para o pagamento de juros da dívida pública. Se eu reduzo o gasto com juros da dívida pública, evidentemente que sobra dinheiro para o setor público poder fazer os investimentos que o país tanto necessita. Como a inflação vem diminuindo, a expectativa deste economista são juros mais baixos no futuro. O corte de juros, ele vem para amenizar realmente essa recessão que a gente vem tendo já nos últimos 2 anos. Como a política monetária agora com queda de juros e uma política fiscal obtendo sucesso, ou seja, um aperto na política fiscal, tudo mais constante, a gente pode ter, a partir do segundo semestre, uma possível retomada. O governo federal já apresentou o edital de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. O leilão será em março de 2017. Concedida a iniciativa privada há 4 anos, o Aeroporto Internacional de Brasília passou no teste dos passageiros. Melhorou muito com a reforma que fizeram, hoje oferece muita comodidade para todos que procuram aqui. Eu acho ótimo, não tem nada a reclamar. O público, apesar de ser muito intenso, que aqui é muito intenso, mas dá para a gente se sentar, dá para a gente se acomodar. Agora é a vez dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza serem concedidos à iniciativa privada. O leilão dos 4 terminais está marcado para o dia 16 de março. Por ano, transitam nos terminais mais de 27 milhões de passageiros. A oferta inicial do leilão do aeroporto de Porto Alegre será de R$ 31 milhões e o tempo de concessão, 25 anos. Os demais terão prazo de 30 anos. O lance inicial para o de Salvador será de R$ 310 milhões. Já o aeroporto de Florianópolis tem oferta inicial estipulada em R$ 53 milhões. E o aeroporto de Fortaleza
360 milhões de reais. Em contrapartida, as empresas que vencerem o leilão deverão investir em melhorias nos aeroportos, como na ampliação dos terminais de passageiros, do pátio das aeronaves e das pistas de pouso e decolagem. Também está prevista a ampliação dos estacionamentos de veículos, melhorias nos banheiros públicos e oferta de internet gratuita. O governo estima que os investimentos devem superar os 6,5 bilhões de reais. O governo espera arrecadar um mínimo de 2,9 bilhões, 3 bilhões de reais, correspondente à soma dos valores de outorga fixados para cada aeroporto a ser concedido. Essas novas concessões representarão ainda a criação de cerca de 30 mil novos empregos, diretos e indiretos. Esse é o grande desafio e compromisso do governo. Manter a previsibilidade, o compromisso com os prazos e garantir segurança jurídica, um bom ambiente de negócio para que o programa de concessão seja um sucesso, ajude a retomar o crescimento econômico do país, o emprego, que é fundamental, e que seja um grande instrumento de desenvolvimento. A concessão dos aeroportos faz parte do cronograma de trabalho do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. Outra iniciativa foi a venda da CELG, a empresa de distribuição de energia de Goiás, por 2 bilhões 187 milhões de reais. Finalmente, nós conseguimos avançar com ela, como também o lançamento dos editais dos aeroportos, dos portos de Santarém e dos portos outros que assinou-se o contrato. Então, isso é uma demonstração de que este caminho que estamos construindo é um caminho que certamente vai nos permitir, num prazo que seja razoável, e o que nós queremos o mais rápido possível, restabelecer as condições para o país crescer. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, o RVC News volta já já. RVC, uma TV feita pra você. RVC, a sua nova TV. Cuidado! Usar aparelho dentário sem a supervisão de um dentista coloca em risco a sua saúde e vai fazer você perder o sorriso. Jamais compre ou use aparelho sem orientação profissional. Não destrua seu sorriso. A moda passa, o prejuízo fica. Uma iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões. Olá, você que acompanha a rede RVC. Aqui tem Liga do Esporte, na companhia de Marcelo Bianconi. É isso aí, Reinaldo Moreira. Com a nossa equipe você tem análise e informações de todas as modalidades esportivas. Então fique ligado, Liga do Esporte é só aqui. Rede RVC. Vem com a gente.
Você que acompanha a programação da Rede RVC já sabe, hein? Só aqui você tem o programa Também Sou Músico. É isso mesmo, um programa de entrevistas, um programa onde eu recebo aqui no estúdio convidados maravilhosos, onde ele compartilha ou ela compartilha da vida profissional, que não é simplesmente a música, né? Existem outras profissões que você vai poder conhecer muito mais sobre elas também. Além disso, os nossos convidados, eles tocam ao vivo, eles cantam ao vivo, você não pode perder. Vem com a gente! E estamos de volta com essa edição do RVC News. O número de doadores de sangue na população brasileira ainda é muito baixo. Em 2016, o percentual chegou a 2%, ficando abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que vai de 3% a 5%. Algumas campanhas motivam as pessoas a doarem sangue. Todo mundo nessa sala resolveu dedicar uns minutos para salvar vidas. E a tarefa é simples, basta sentar e esticar o braço. Uma picadinha e aos poucos a bolsa enche de sangue. Cada uma ajuda a salvar até 4 vidas. Mesmo de férias, a Irene fez questão de dar uma passadinha na Fundação ProSangue do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu faço de tudo para doar sangue. A sala de espera estava lotada nesta quinta-feira. Tinha até fila, mas cenas assim, infelizmente, não são muito comuns. Isso porque o número de doadores de sangue no Brasil está bem abaixo do ideal, menos de 2% da população, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3% a 5%. E quando chega o final do ano, fica ainda mais difícil para fechar essa conta. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30% e os nossos pacientes continuam precisando de sangue. Então existe essa sazonalidade no doador, mas não existe essa sazonalidade no paciente. Esses jovens aprendizes participaram de palestras de conscientização e já resolveram colocar em prática os ensinamentos. Vão doar pela primeira vez e até superar o medo da agulha. Todo aquele medo que eu tinha bastante, eu descobri que a gente poderia ajudar bastante gente. Você vai salvar aí várias pessoas que, independente de você conhecer ou não, é um bem ao próximo. Já o Walter é doador de carteirinha. Faz já 21 anos que eu dou sangue. E toda vez que eu venho aqui, a satisfação maior é minha. No Hemocentro do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, a semana também está movimentada para garantir estoque para o final de ano. Estou aí para doar sempre aí que precisar. Infelizmente, o sangue não é produzido em laboratório. A gente depende da doação voluntária do sangue. Em 2015, o Ministério da Saúde investiu 617 milhões de reais na rede de sangue. Foram coletadas 3 milhões e 700 mil bolsas de sangue. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos com no mínimo 50 quilos e em bom estado de saúde. Os homens e os jovens até 29 anos ocupam a primeira posição na lista de doadores. Já é a terceira vez que eu venho doar sangue, salvar vidas, né? Que estão precisando do sangue. Vamos salvar a vida que precisam, né? As rádios com amplitude modulada, aquelas conhecidas como AM, poderão migrar para a frequência modulada, ou seja, para o FM. E essa mudança vai permitir que 240 rádios melhorem a qualidade do áudio, reduzam os custos e possam ser sintonizadas em celulares e tablets. Além disso, a iniciativa deve beneficiar 25 milhões de ouvintes. Garantir a sobrevivência de mais de 2.000 rádios AM que levam informação para todo o território nacional. Essa é a ideia da migração das rádios AM para a FM. Esses meios vinham sofrendo com a queda da qualidade nos últimos anos, por causa do crescimento das cidades que gerava cada vez mais interferência no sinal. Com a qualidade pior, essas rádios perderam audiência e tinham cada vez mais dificuldade de se financiar. Isso foi importante porque nós que temos AM, essas rádios elas têm uma dificuldade de comercialização, né, no mercado. A medida também vai facilitar a integração das rádios AM com as novas tecnologias, como smartphones. Essa geração que veio, jovem, de 10, 12, 15, 18 anos, não conhece a AM, por quê? Porque não teve a oportunidade de ser apresentado a ele. Ele vai ter oportunidade agora, quando eles forem migrando para o FM,
do seu telefone. O presidente da ABERT acredita que a migração vai gerar mais investimentos no setor. Só em custo e investimentos, nós pensamos numa expansão, né, num investimento de 100 milhões de reais. Né? E, evidentemente, nós vamos ter mais empregos, porque as emissoras vão crescer. Representantes das 5 regiões brasileiras participaram da assinatura dos contratos. O ministro Gilberto Kassab afirma que a medida vai beneficiar 25 milhões de ouvintes. São 25 milhões de pessoas que vão receber um serviço de radiodifusão com mais qualidade. Um serviço que vai chegar com uma audição melhor. Um serviço que vai chegar com uma qualidade de informação melhor, porque as empresas vão investir mais. E dessa maneira, o Brasil vai poder caminhar melhor. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer falou da importância da PEC que limita os gastos públicos. Na proposta de emenda constitucional, fixadora do teto de gastos públicos, que significa cortar na própria carne, porque, convenhamos, qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade e restringir o gasto pode gerar, inicialmente, uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje, nós pensamos no Brasil de amanhã. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, o RVC News volta já já. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Ampla estrutura de ensino, corpo docente qualificado e alta tecnologia. Venha estudar com a gente. Exatas, humanas e biológicas. Princípios e valores cristãos para formar profissionais e transformar vidas pela educação, com responsabilidade social e crescimento sustentável. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões. Bom, filha, vamos lá. Iniciar procedimento. Por favor, fio dental. A escova e a pasta de dentes. Agora, enxaguante bucal. É importante fazer isso todo dia, né, papai? É, filha, e hoje eu ainda vou ao dentista. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Cuidado! Usar aparelho dentário sem a supervisão de um dentista coloca em risco a sua saúde e vai fazer você perder o sorriso. Jamais compre ou use aparelho sem orientação profissional. Não destrua seu sorriso. A moda passa, o prejuízo fica. Uma iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Você que acompanha a programação da Rede RVC
já sabem, só aqui você tem o programa Também Sou Músico. É isso mesmo, um programa de entrevistas, um programa onde eu recebo aqui no estúdio convidados maravilhosos, onde ele compartilha ou ela compartilha da vida profissional, que não é simplesmente a música, né? Existem outras profissões que você vai poder conhecer muito mais sobre elas também. Além disso, os nossos convidados, eles tocam ao vivo, eles cantam ao vivo, você não pode perder. Vem com a gente! RVC, uma TV feita pra você. RVC, a sua nova TV. E você sabia que o maior aquário marinho da América do Sul está no Rio de Janeiro? É o AquaRio, que possui 25 mil metros quadrados de área, 28 tanques e ainda 4 milhões de litros de água. Um aquário do tamanho de um oceano no centro do Rio de Janeiro, com 26 mil metros quadrados de área, 28 tanques e mais de 4 milhões de litros de água, o AquaRio é o maior aquário marinho da América do Sul e foi todo construído com recursos privados. Além de entreter os visitantes, o espaço quer conscientizar o público sobre a importância da preservação da vida marinha. É o caso do chamado Tanque de Toque. É um espaço onde o público visitante tem a oportunidade de tocar em um organismo marinho vivo, onde a criança, o visitante em geral, tem a possibilidade de encostar o dedo em um organismo que está dentro d'água interagindo com você. O AquaRio é uma das atrações do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Porto Maravilha. Além da exposição aberta ao público, o aquário também conta com centro de pesquisa científica. Esta professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro fala sobre os estudos que serão realizados no local. A gente vai realizar estudos para preservar, para conhecer e preservar esses organismos marinhos. Por exemplo, a gente tem um estudo sendo desenvolvido agora para o desenvolvimento de probióticos de corais. Ou seja, a gente tentar manipular os micro-organismos que já estão no coral, que são nativos, para que eles protejam o coral. O público poderá conferir as atrações do AquaRio na próxima quarta-feira. E líderes empresariais levaram suas mensagens a dezenas de pessoas que assistiram o Inspire, a conferência de lideranças que aconteceu em Pindamonhangaba. Os palestrantes escolheram os mais variados temas. O tema que eu escolhi foi Inspirado por Deus. E esse tema faz parte da história da minha vida, desde a infância, a ascensão profissional, o crescimento empresarial e tudo aquilo que Deus fez de transformação na minha vida. Então eu digo que realmente houve uma inspiração. É lógico que influenciado pela família, por pessoas, mas a maior inspiração foi inspirada por Deus. Eu vou falar hoje sobre prosperidade e felicidade. Como você integrar isso na sua vida, encontrar a sua missão, alinhar ela com uma visão extraordinária e viver daquilo que realmente você ama. Que aí sim, você vai estar inspirado para viver a vida que você deseja. Porque quando você não está alinhado com aquilo que realmente você nasceu para ser, você meio que arrasta, você não vive. E hoje não, a gente vem para a vida, vem para a alegria, para a felicidade, para a prosperidade. É isso. E eu resolvi falar sobre inovação. Uma inovação disruptiva. Talvez o meu tema não seja o mais agradável de ouvir, porque eu vou falar sobre inovar ou morrer. Literalmente, mude ou morra. Não dá para continuar o mesmo profissional sem saber o que está acontecendo, que vai mudar completamente a forma das pessoas fazerem negócio daqui para frente. Então, definitivamente, é um tema inquietante, mas é inove, mude ou morra. Também participaram como palestrantes do Inspire Chico Ruzene, Gerson Brito e Flávio Garcia. E aqui termina mais uma edição do RVC News. Você também nos acompanha no nosso site redervc.com.br.